Olá pessoal, tudo bem? Está começando agora o segundo episódio do quadro Elas no Aposta Golos, especial Copa do Mundo de Futebol Feminino. Eu sou o Daniel Moreira Dias e ao meu lado vai estar Milene Domingues. Aliás, ao meu lado, entre aspas, né? Porque ela está aqui ao meu lado no quadro, mas ela está a milhares de quilômetros de distância, ela está lá na Austrália acompanhando a competição. E Milene, eu vou te falar, hein? Brasileiro gosta de se empolgar e esse jogo ajudou a gente a se empolgar muito. 4-0 logo na estreia. Você que está aí perto, falou com as jogadoras, conta os bastidores, como é que foi esse jogo. Tudo bem, Milene? Tudo ótimo, graças a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui a gente anda tão perdido dos fusos horários que a gente já fala os três, porque em algum lugar vai encaixar os três. Mas olha, aqui está realmente... Eu estou aqui há alguns dias. E Adelaide é uma cidade onde só ia receber o jogo do Brasil. E é uma cidade mais tranquila por natureza. Então eu estava achando muito estranho, porque eu já estava aqui, mas não vinha o clima da Copa, não estava a Copa. Eu falei, meu Deus, eu estou na Austrália, a Copa está onde? As pessoas no Brasil estão vivendo muito mais a Copa do Mundo do que eu. Não estava passando jogos aqui em TV aberta, existe bloqueio, né, de continente e tal, eu não estava conseguindo assistir as transmissões até por onde eu estou trabalhando, mas finalmente o Brasil chegou ontem, e aí eu já fui acompanhar o treino da seleção, e hoje o jogo. E aí a brasileirada começou a sair, começou a brotar brasileiros por aqui, como você falou, não precisa de muito motivo para a gente se empolgar, para a gente já ter a nossa alegria. Com motivo, então, aí que a gente deslancha. Hoje eu estive num pré-jogo e, assim, eu vivo muitos bastidores que, na época que eu jogava, não tinha, né? Aliás, as pessoas não sabiam que tinha um Copa do Mundo. Imagina ter um pré-jogo, imagina ter uma transmissão da forma que foi, vários jornalistas parados lá, na zona mista agora que eu passei um pouco antes de vir embora, lotado de gente. Então, esse movimento foi muito bacana e óbvio que nossas meninas responderam em campo. Acertei o palpite, todo mundo estava um pouco contido e tal. Falei, não, vai ser 4-0. Só não sabia que ia ser 3 gols da Ari Borges. Mas foi muito bom. As meninas, eu acho que tiraram um peso desse da estreia e deixaram a gente mais tranquilo, né? Porque agora vem pedreira, vem França, que acabou empatando com a Jamaica. Sim. Sim, é verdade. Agora, me conta pra gente como é que estava o clima depois do jogo, principalmente, porque a gente percebe que essa seleção feminina, um pouco parecido com a masculina, principalmente do último Mundial também, gostam de extravasar, gostam de dançar, gostam e até tem aquela polêmica que isso é falta de concentração. Mas brasileiro é assim, o brasileiro, a concentração do brasileiro esportista é extravasando, é demonstrando como estão, e você percebe que durante o jogo elas estão concentradas e depois descarregam ali, fazem brincadeira e tudo mais nos bastidores. É Sim. assim que você vê também elas o tempo inteiro? Mas muito, assim, foram muitos anos de muita concentração, porque o clima era diferente, sabe? Era o clima de vamos ser guerreiras, vamos dar o nosso melhor com o pouco que nós temos e vamos fazer valer, é a seleção brasileira, vamos jogar com garra, com amor, e não que isso seja diferente hoje, mas hoje elas têm essa possibilidade de serem leves, não tem mais aquela coisa de, meu Deus do céu, o futebol feminino depende do nosso resultado para seguir adiante. Depender do resultado para seguir adiante, isso é óbvio, um resultado positivo, você vai causar um impacto. Mas não é isso que vai fazer a diferença, porque hoje o futebol feminino é uma realidade. Naquela época, não. Naquela época, as meninas manterem um resultado, as meninas jogarem concentradas, isso fazia diferença na visibilidade. Hoje essa visibilidade já existe, então eu acho que essa leveza que é do brasileiro, como você falou, o brasileiro é um povo leve, é um povo feliz. A gente cansa de ouvir histórias muito tristes que a pessoa segue com um sorriso no rosto, seguindo adiante com fé,
com perseverança. Então, eu acho que esse é o DNA do brasileiro. E eu acho que é necessário, entendeu? Esse momento de descontração. E é muito engraçado, porque você sabe, né? Eu conheço as meninas muito, muito do dia a dia, principalmente as meninas do Corinthians. Elas são uma pessoa fora de campo, e quando entra em campo para o jogo, até no aquecimento, né, já vai pegando esse foco, mas hora de jogo parecem outras jogadoras, o semblante muda. Então eu acho que isso é mais do que necessário. Elas têm que extravasar sim, têm que batucar, têm que rir, têm que dançar. A comemoração tem que ser da forma leve delas e sem perder a característica, mas obviamente isso não quer dizer que elas não estejam sérias nem focadas num objetivo, muito pelo contrário. Olha, e não tem como não dizer, obviamente, protagonista desse jogo, Ari Borges, 3 gols, uma assistência, que foi uma assistência espetacular, foi, sem Sim. sombra de dúvidas, pelo menos na minha opinião, o gol mais bonito da Copa do Mundo até agora. Foi desde o início da jogada, etapa ali, Sim. parece que essa seleção espetacular. Sim. É bom ter uma jogadora que ela é de área, ela sabe se colocar dentro da área, o time tem opções diferentes, né? A gente falou no nosso último vídeo, era um time muito focado na Marta. Agora a Marta tá lá, continua no banco, mas quando precisa entra, todo mundo suporta. Mas tem outras alternativas para se jogar. E a Ari, ela parece que ganhou um destaque, aquela jogadora de área que se a bola pingar ali, ela vai estar perto da bola, né? Eu acho que esse também é um DNA do futebol brasileiro. E para quem assim acompanha o futebol, né, o Campeonato Brasileiro, Ari até pouco tempo atrás jogava no Palmeiras, e o Palmeiras tem um timaço. E eu acho que é isso. Hoje, por exemplo, a Thamires joga no Corinthians um pouco mais avançada. Na seleção ela é uma lateral esquerda, mas que ela sobe bastante. Mas ela tem que ter um pouco mais de cuidado com a marcação. No Corinthians, não. No Corinthians, obviamente, tem a compactação, né, na perda pós-bola, na, na bola pós-perda, né, gente? É que eu já estou aqui no fuso horário, já estou o dia inteiro, eu falei, daqui a pouco eu vou falar besteira, então já me desculpe. Mas já é um DNA brasileiro, né? E as meias serem meias atacantes realmente. Então você sempre tem uma pessoa com mais características de finalização, que hoje, por exemplo, quem jogou foi a Zanerato, mas as meias, você viu que a Luana fez uma partidaça. A Ari, bom, nem se fala. E é engraçado que a Ari, a cada gol que fazia, ela fazia uma cara de espanto, né? Como assim eu fiz um gol? Como assim eu fiz o segundo gol? Como assim eu fiz o terceiro? E foi até engraçado que na entrevista pós-jogo ela falou assim, pô, eu já estava quase pedindo para ser atacante, porque aqui tocou na bola, tocou é gol. Então essa descontração assim, e é trabalhado isso. A gente fala, nossa, caramba, chegou como segunda linha. Tudo, minha gente, é trabalhado. Né? Quando acontece de uma jogadora lateral ir para a zaga, é trabalhado, não é experimento do nada do treinador. E a Pia sabe disso, ela sabe da versatilidade das jogadoras brasileiras e sabe também da característica de cada uma. Então, eu acho que essa era a Pia fez isso, ela juntou a parte física que faltava, a parte de entendimento tático, né, de ter um entendimento tático, ter uma forma de jogar, com essa descontração, essa irreverência, essa criatividade do futebol brasileiro. Então a gente vai ver bastante jogadoras da segunda linha de ataque, né, que são as meias, chegarem próximo à área e finalizar, porque são jogadoras muito boas na finalização, e o Brasil joga dessa forma, né? Não só a seleção brasileira, mas as jogadoras brasileiras jogam dessa forma em seus clubes. Então, eu acho que a gente vai ver bastante. Para quem está chegando agora no futebol feminino, vai reparar que as meias chegam bastante e fazem bastante gol. Você vê, né? Hoje a Ari Borges fez 3. E realmente, a gente estava falando com a Marta, depois do jogo, ela falou, para mim foi o melhor gol da Copa. Então, você tem razão, que você mais do que, não desmerecendo os 3 gols da Ari Borges, mas o passe que ela deu foi realmente algo espetacular. Já projetando para a próxima rodada, obviamente que esse jogo contra a França
seria o mais importante, porque a França é o time que é o mais Sim. forte do grupo, eliminou o Brasil, então tem uma coisa ali do passado, de algumas jogadores que estiveram no último Mundial. Só que tem Uhum. uma diferença agora, né? A França tropeçou na primeira rodada com a Jamaica. O Brasil é o líder do grupo. Muda um pouco, será o conceito do jogo, porque acho que a França que tem que atacar mais, e o Brasil já está um pouquinho mais relaxado. Talvez até um empate seja um Não. bom. Talvez não, um empate contra a França seria um bom resultado para o Brasil, para depois definir na última partida. Você acha que a Pia está pensando nisso, já que ela é uma estrategista, ela joga muito de acordo com o adversário, mudar esse estilo de jogar com o Brasil exatamente pelo primeiro jogo da França? Não, não creio que ela mude a estratégia, né? Ainda mais sabendo que a França acabou tropeçando, que não é o normal da França acabar empatando, e não foi um jogo tão difícil assim, né? Foi um jogo que a gente esperava que a França dominasse mais, mas a França realmente não deu tudo aquilo que a gente sabe que ela é capaz. Então, não penso de forma alguma que a Pia mudará o esquema de jogo, mesmo sabendo que a vitória interessa muito mais para a França no sentido de classificação, mas segue o jogo. O que elas fizerem, a gente sempre fala que o que os outros estão fazendo é problema deles, a gente segue no nosso objetivo. E o objetivo, com certeza, é ganhar da França. Tem isso, obviamente, né, do último jogo, de ser eliminado por elas, e num jogo espetacular, foi um detalhe que a gente acabou perdendo e sendo eliminada, mas a França tem uma equipe, né, uma seleção muito boa, não vai mudar nada essa parte do tropeço, né, contra a Jamaica. De repente, o psicológico dela, sim, mas aí o Brasil tem que pensar nisso como uma estratégia lá dentro de campo e sentindo o termômetro do jogo. Mas ela não vai mudar esquema de jogo, ela não vai mudar nenhum planejamento, independente do resultado da França. A França, certeza que vem com um sentimento diferente, mas o Brasil vai seguir com o mesmo sentimento de tentar ser o primeiro do grupo. E, obviamente, a gente nem fala, trabalho, é um trabalho menos árduo, mas segue sendo árduo. É uma Copa do Mundo. A gente tem visto que os jogos não estão tão fáceis quanto em 2019, que a gente via muito mais goleadas, né? O número de gols dessa Copa está muito menor do que a primeira fase da Copa passada. É verdade, tirando o Brasil, obviamente foi muito bem, acho que a Alemanha também teve uma vitória Sim, expressiva. A Alemanha, que a gente até conversou, né? Não está com grandes resultados, mas quando chega em grandes competições sim, é a Alemanha, né? E eu acho que também o Japão teve sim, um resultado expressivo. Os Estados Unidos também ganhou bem, mas se esperava até mais de acordo com sim, o adversário. Agora, falando só um detalhe, né, com relação à França. A França é uma seleção muito forte, mas a gente até conversou no outro vídeo que a França trocou de técnico há sim, pouquíssimo tempo antes de começar, né, o Mundial. Tinha uma treinadora, discutiu ali, teve um problema ali com o elenco, foi demitida e veio para o lugar dela o Hervé Renard, que algumas pessoas devem lembrar do Mundial masculino, ele foi o técnico da Arábia Saudita, que foi a sim. maior zebra da Copa do Mundo. Ganhou da Argentina, mas também não, morreu ali, né? Só ganhou da Argentina, nem É, passou para a próxima fase. Depois seguiu adiante. Mas pode ser também um fator preponderante para o Brasil. A Pia já está um bom tempo no trabalho. O treinador da França acabou de sim. chegar e isso pode fazer uma diferença, né? Então, a gente estava falando até, né, sobre essa parte psicológica, que eu até falei assim, poxa, a França é uma das favoritas, mas a gente precisa ver o primeiro jogo dela para sentir esse termômetro de como as meninas iriam levar essa situação, porque realmente mudança de treinador a quase vésperas de uma Copa do Mundo, assim, o treinador é o seu líder, né? Você precisa confiar naquilo que ele fala e é a pessoa que vai te guiar, por mais que as decisões são das jogadoras dentro de campo, mas você precisa ter um norte. E a parte psicológica conta muito, por isso que eu falo da força do Brasil, né? O Brasil, eu nunca vi o Brasil tão preparado psicologicamente quanto agora. E a França ao contrário. Então a gente assistiu esse primeiro jogo contra a Jamaica e não foi um jogo bacana. Então se vê que psicologicamente não está muito forte.
Mas isso não tira o mérito da qualidade técnica das jogadoras. Tem que ver agora como elas vão se comportar para esse segundo jogo, que realmente é um jogo decisivo para elas, né? E de estar-se como favoritas de primeiro do grupo, elas, dependendo do resultado contra o Brasil, de repente nem se classifiquem, ou vai estar lá brigando para se classificar. Não acredito que não se classifique, mas enfim, existe essa preocupação. Então, psicologicamente, a gente sabe que isso abala bastante. E é pouco tempo de treino, né? Por mais que seja um treinador muito bom, um treinador que possa dar resultado, a gente fala que precisa do tempo de trabalho. Não tem jeito. E não é o caso, né? Ele não teve tempo de trabalho. Então a gente já viu que a França vai ter umas dificuldades aí que não teria se não tivesse passado essas coisas extra-campo. Porque elenco e talento tem. A gente já está cansado de ver a França aí com o seu timaço. Milene, conta pra gente como é que tá a Marta. Você conversou com ela depois do jogo. Como é que tá? A gente percebe que as jogadoras, quando ela entrou em campo, todo mundo tentando passar a bola para a Marta, porque elas querem ver a Marta marcando um gol, né? E é muito legal que ela abraçou esse time, as mais jovens. O que ela contou? Sim. Conta alguma coisa aí de bastidores que ela falou com você, porque vocês já atuaram juntas, sabe como é que. Até falou com ela sobre essa situação de. Ela viveu aquela época mais complicada, Sim. de vocês estarem lá naquele Mundial que você contou, vocês dormiam num alojamento de campus universitário. Então, ela acompanhou essa trajetória de evolução e ela continua sendo a Marta, mas agora ela aceita estar em segundo plano, vindo do banco de reservas, e ela parece estar muito feliz com isso, né? Conta pra gente. Eu volto a falar sobre a leveza. A gente viu uma Marta na última Copa, a gente sentia muito, né, principalmente de fora, sobre a dependência e toda a responsabilidade que era em cima dela. E não é por cobrança dela mesma, às vezes, muitas vezes por nós mesmos, por torcedores, por jornalistas. Por mais que as pessoas soubessem, né, a Debinha despontou demais em 2019, mas as pessoas começaram a conhecer a Debinha naquele momento, né, de falar mais e de ser um pouco mais de protagonista. As pessoas falavam da Cris, da Marta e da Formiga, porque foram sempre esses três nomes que os torcedores tinham mais em mente quando se falava de futebol feminino e seleção brasileira. E esse ano eu vejo a Marta, até porque é a última Copa, e a gente sabe que a última você tem que dar o seu melhor, e isso eu não tenho a menor dúvida, porque além de tudo, de ela ser uma craque, ela é muito competitiva, então não é pelos outros, é por ela mesma, em se cobrar em fazer o seu melhor, mas ao mesmo tempo desfrutar porque é a última, sabe aquele sentimento que é agora ou nunca, é agora que eu vou fazer o meu melhor, mas desfrutando daquilo, sem a obrigatoriedade de demonstrar nada a ninguém. A Marta não precisa mais demonstrar nada a ninguém. Então, eu acho que isso ela está levando, é muito transparente isso nela. A gente falou sobre 2003 e o que está acontecendo hoje, ela se emocionou, assim como eu, porque realmente não tem como, quem viveu aquela época e vê o que está acontecendo hoje, e tão de perto, porque eu falei lá na transmissão sobre o quanto eu me sinto abençoada de estar vivendo isso próximo. Eu não estou em campo, mas é quase. Eu só não calcei a chuteira e fui pro jogo. Porque o resto, eu senti toda a atmosfera, né? Toda a atmosfera eu estava vivendo, eu entrei no vestiário, eu falei com as pessoas. Então, é de realmente se emocionar. E eu sinto isso, a leveza da Marta, e esse acolhimento é mais do que merecido, é a nossa rainha, esse respeito que as jogadoras têm com ela. Então, é muito bacana. E isso automaticamente deixa ela muito mais leve para fazer aquilo que ela ama, que ela foi destinada, e é uma craque. Então, eu acho que se eu pudesse resumir a Marta numa palavra que está bem transparente nesse sentimento, né, de mesmo estando no banco, depois quando entrou, e depois na entrevista, é essa leveza de ser Marta e a nossa rainha que está na sua última Copa. Milene, eu já te falei isso da última vez e repito, a gente gosta de palpite. Então, manda o seu palpite para o jogo Brasil e França, faz favor.
Bom, minha gente, eu acho que vai ser um jogo um pouco complicado. E como essa Copa tem tido muito menos gols, né, tirando a goleada do Brasil, da Inglaterra, do Japão, mas a Copa passada tinham muito mais gols, eu acho que ficaremos no 0-0, que já é ótimo. Eu acho que a gente passa sempre um sufoco contra a França, gente. É tipo quando a gente joga contra os Estados Unidos, porque a gente sabe, né, da capacidade do time. E aí sabe aquela bola que não entra, aquela que vai na trave, aquela que a goleira faz, aquela super defesa. Então acho que vai ser um pouco mais é, difícil, mas um 0-0 está mais do que suficiente, viu, para a gente se classificar. Ou seja, que se para essa primeira partida quem brilhou foi o ataque, para você agora quem vai ter que brilhar é a defesa do Brasil, que não foi muito exigida nesse primeiro jogo, né? É que da França tem uma ótima defesa, então acho que mais do que brilhar a defesa do Brasil, vai ser a defesa delas que vai fazer uma ótima partida e a gente, de repente, não consegue encaixar. Por isso a minha prudência em falar 0-0. Mas eu acho que vai ser um jogo decisivo. Obviamente que depois do último jogo, que vai ser o classificatório, precisa jogar e precisa pontuar. E eu vi a Marta até falando, poxa, a gente sabe da qualidade do Panamá, é uma seleção que está estreando em Copa do Mundo, mas a gente já vinha com isso, que tem que ganhar, e principalmente fazer saldo, porque vai dar essa gordurinha para a gente lá na frente. Então, eu acho que foi um bom resultado 4-0 para começar, mas o segundo jogo já volta com o pé no chão, porque não é normal o tropeço da França, né, contra a Jamaica. Perfeito, então. Muito obrigado, Milene. Vai descansar, porque você fez o jogo, você está aqui fazendo a prorrogação com a gente, né? Depois da partida contra a França, a gente fala sobre a partida e já projeta também o último jogo do Brasil no grupo contra a Jamaica, e a gente vai começar a ver Brasil em primeiro, segundo lugar. Esperamos que já nessa discussão de em que situação vai e quem seria o adversário nas oitavas. É isso então, Milene. Muito obrigado e obrigado principalmente a você do Aposta Golos. Nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço. Beijo!